Fala pessoal, muito boa noite, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Caleb San Martins, envelopador e instrutor de envelopamento, e a minha missão aqui é ajudar pessoas a envelopar do zero até o avançado. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a leitura das linhas de luz do carro, isso mesmo, as famosas linhas de luz, onde a galera tem muita dificuldade em ler e entender como se divide o carro, como se divide as peças. Então a aula de hoje é sobre como ler as linhas de luz do carro. Cola comigo que a aula tá sensacional. Então vamos lá, galera, vamos embora. Então a aula de hoje nós vamos falar sobre as famosas linhas de luz. O que é isso, Caleb? Que loucura é essa? O que é linha de luz? Como que eu vou entender isso aí? Eu já ouvi falar várias vezes e eu não consegui entender. E para que serve eu entender essa leitura? Para que eu preciso entender tudo isso? Vamos embora que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Ponto número 1 de linhas de luz, antes de a gente entrar efetivamente, né? Para que servem as linhas de luz? O que isso vai me auxiliar? A primeira questão, tá? Que a gente vai entender do que pode ser e onde a gente vai encontrar as linhas de luz. Eu vou colocar aqui, ó, nos vincos, nos cantos. Eu tenho que ter cuidado aqui no que eu vou falar, porque algumas expressões, algumas palavras aqui no Brasil e em Portugal já são diferentes, e também muita gente que nos acompanha que fala a língua espanhola, tanto aqui na América Latina quanto na Europa. Então a gente tem que ter alguns cuidados aqui nas palavras que significam outras coisas, tá? Então a gente vai trabalhar aqui primeiro com vincos, cantos, próprias linhas, vamos botar aqui, ó. Como é que a gente consegue enxergar e visualizar essas famosas linhas de luz, tá? Eu vou fazer um desenho aqui meio bruto de uma porta de um carro, tá? Então vamos imaginar aqui que seja essa porta aqui. É um carro coupé. Então a gente tem aqui a maçaneta do carro. Aqui o rebaixo do puxador. E aqui logo acima a gente tem o retrovisor, tá? Vamos imaginar o seguinte, tá, galera? O que acontece? Muitos carros a gente já tem essa linha aqui, ó. Por exemplo, tá? Uma linhazinha aqui, uma outra linhazinha aqui embaixo. Fazer ela dessa forma aqui pra gente entender. Essas linhas de design aqui, tá? Que são as linhas do próprio desenho automotivo. Pegar hoje, por exemplo, os carros da linha da Volkswagen. Todos eles têm aquela linha que vem lá do paralama até a parte traseira. Alguns sobem, acompanham a linha de janela. Isso são linhas de design, tá? Onde tu vê se o carro é agressivo, se não é. Por exemplo, a gente fica imaginando lá, vamos pegar o Honda Civic, né? Um carro que veio com um design arrojado, muitas linhas de desenho, muitas linhas de design, muitos cantos vivos, aquela coisa agressiva que a gente consegue visualizar. Isso tudo isso aqui formam linhas de luz, tá? Show, vou botar aqui, ó. Linhas de luz. Por que formam linhas de luz? Vamos imaginar o seguinte, ó. Nem aqui, ó, tá vendo aqui a minha mão? Tá vendo aqui a luz em relação ao próprio material que tá batendo aqui? O que tá acontecendo aqui, ó, galera? Exatamente aqui, ó, na minha planilha aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui, ó, fazer um pontilhadinho aqui pra galera ver. Exatamente aqui eu tenho uma linha de luz que tá indo daqui até lá ao final. Olha só o que acontece, ó, se eu mexer nesse material, se a luz pegar aqui, ó. Olha aqui o que acontece. Tá vendo que a linha mudou de lugar, ó? O pontilhado está aqui. Se eu levantar aqui, ó, a linha já muda de lugar, a própria linha de luz.
Isso aqui é uma linha de luz. Essa peça em si, esse quadro aqui, essa folha, ela não tem nenhum vinco, mas ela acaba formando uma linha de luz. Ou seja, não é sempre que eu tenho vincos, cantos e as próprias linhas de design que vão formar uma linha de luz. Mas o que acontece aqui, ó, se eu incidir luz sobre a parte superior dessa porta, este vinco aqui vai ficar com outra cor, correto? Então vamos supor aqui, eu tenho um carro que é branco, essa linha de luz aqui do carro, ela vai ficar um acinzentado, vai ter uma leve diferença de tonalidade entre aonde está batendo a incidência de luz, onde tem a luz, seja a luz solar ou uma luz artificial, e abaixo dessa linha ela vai sofrer como um degradê. Ela fica aquele cinza da linha e ele vai sofrendo um degradê até voltar à cor original do branco. O que acontece? Quer dizer que nesta linha, que é uma linha de design, eu acabo desenvolvendo uma linha de luz. Não é tão complexo quanto a gente fica falando aqui, e a gente vai conseguir ver isso depois na prática. A gente vai fazer uma volta aqui em um carro e eu vou mostrar para vocês como fazer essa leitura e como entender aonde estão e aonde são as linhas de luz. Então, quer dizer, lembrando, não necessariamente eu preciso de vincos ou cantos ou a própria linha de design para desenvolver uma linha de luz. O que prova aqui, ó, não tem nada nessa folha, mas desenvolveu uma linha de luz aqui pela incidência de aonde bate a luz do carro, a luz aqui artificial, né? Essa proteção que a gente tem aqui, ó, tá vendo como baixou? Como teve alteração de acordo com a ondulação da própria peça, no caso aqui, imaginando esse quadro como uma peça. Aqui a gente tem uma linha de luz, formou uma linha de luz, mas é um lugar totalmente liso, não tem nenhum vinco aqui. Mas por esse trabalho aqui das folhas ao ser jogados para baixo, por essa angulação e a incidência de luz que tem aqui, formou uma linha de luz aqui, tá? Então as linhas de luz, elas são formadas por quê? O que são as famosas linhas de luz? São formadas por nada mais, nada menos do que aqui, ó. Sombras. Ah, agora tá de sacanagem. Como que as linhas de luz são formadas por sombras? Exatamente. São chamadas linhas de luz porque com a incidência de luz para mais, para menos de um ângulo ou outro, formam sombras. Essas sombras é que dão o brilho no carro, essas sombras é que dão o design do carro. Por isso que às vezes a galera diz assim, cara, eu percebi que com o material fosco, um material acetinado destacou mais as linhas do carro. Sim, isso pode acontecer. Por exemplo, a gente fez aqui na loja um Chevrolet Cruze, que era branco. E o carro, muito bonito, lindo design da Chevrolet, mas pelo carro ser branco, ser brilhoso, as curvas, as linhas do carro não tinham destaque. Quando a gente colocou um material fosco, no caso a gente colocou um charcoal metallic, jateado, fosco, quando a gente aplicou esse material no carro, o que aconteceu com as linhas de luz do carro, com as linhas de design? Elas gritaram, porque as sombras apareceram mais com aquele material escuro, um material mais fechado, as sombras apareceram mais e o carro ficou mais imponente, ficou mais agressivo, né? Então, tudo isso são coisas que eu volto a dizer para vocês, nós como técnicos, como aplicadores, como apaixonados por aquilo que fazemos, a gente precisa dominar. Para quê? O que isso tem a ver com o envelopamento? O que isso tem a ver com tudo que a gente faz? Além de precisar ler as linhas de luz do carro, para a gente saber por onde começar, aonde fazer uma emenda se precisar, uma sobreposição, eu também preciso saber o que vender para o meu cliente. Eu preciso entender que material oferecer para ele. Qual é o objetivo dele em fazer aquele trabalho? Cara, meu carro é assim, assado, eu quero deixar ele mais agressivo. Bom, já sabe. Vamos oferecer para ele então materiais mais escuros, vamos oferecer materiais acetinados que vão destacar essas linhas de luz do carro. Então tudo depende da marca do carro, depende se o carro é mais arredondado, se o carro é mais quadrado,
se é mais linear, se é mais agressiva as linhas, tudo vai ser relativo dentro daquilo que a gente faz, tá? Então a nossa leitura técnica das linhas de luz do carro, tá? Através do que? Dos vincos, dos cantos, das próprias linhas de design, tudo isso vai influenciar no resultado final, tá? Então aqui falei para vocês um pouco sobre as linhas de luz, um pouco, né? Aonde encontrar essas linhas de luz e um pouco de exemplos práticos em relação aonde que a gente vai encontrar linhas de luz, como encontrar, que não necessariamente eu preciso de vincos, cantos ou linhas de design para formar as linhas de luz. E agora o que vai acontecer? A gente vai ir para a prática, a gente vai pro carro e a gente vai fazer uma leitura geral 360 desse carro, desde a parte frontal, lateral, paralamas, para-choques, portas. Nós vamos ler literalmente todas as linhas de luz do carro. Vai ser um exercício prático para a gente ir trocando ideia e conversando durante a aula, tá? Para que vocês entendam quais são os fundamentos de uma leitura dos vincos, das famosas linhas de luz e o que eu ganho de recompensa ou de vantagem quando eu aprendo a ler as linhas de luz do carro e não fico só no achismo ou imaginando o que pode ser e o que não pode ser, quando eu realmente tenho conhecimento dessa leitura. E a gente vai mostrar isso a partir de agora, na prática. Vamos embora? Vem comigo. E vamos lá então, pessoal. Hoje a gente está com esse incrível Passat CC aqui que vai nos ajudar na nossa aula. E a gente pegou um carro que tem muito design, muita linha de luz, tanto linhas agressivas quanto linhas arredondadas, né? Uma característica da Volkswagen. Então a gente vai falar bastante sobre isso e eu quero mostrar para vocês na prática o que são linhas de luz, o que são linhas de design e como isso vai me auxiliar na hora da leitura na minha aplicação, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, nós vamos conversar um pouco sobre o capô do carro, tá? Onde que eu tenho aqui linhas de design do carro? Estou olhando o carro aqui, onde que eu tenho linhas de design? A gente tem essas duas linhas aqui, ó, né? Uma desse lado e uma deste lado. São linhas de design, correto? Tenho também as duas externas, uma deste lado e uma do lado de lá. Olhando para esta aqui, por exemplo, aqui exatamente aonde eu estou, o que acontece? Cola comigo aqui, Gil. Pega mais ou menos daí. O que vocês estão enxergando aqui? Ó? A gente tem incidência de luz, ou seja, um branco mais destacado nessa área. Aqui eu tenho exatamente a linha de design e olha só, vocês podem ver que bem próximo, aqui eu tenho um tom mais acinzentado, um branco mais gelo, um branco mais escuro, não tão branco quanto essa parte superior, ó. Mesma coisa que quando a gente coloca a mão aqui, né, que troca a cor. Então aqui, ó, eu tenho um degradê que começa daqui dessa parte superior e vai descendo na peça, conforme a linha, conforme o design do próprio carro. Então isto aqui forma sim uma linha de luz. É uma linha de design do carro, mas forma uma linha de luz. Aí mesmo, aí onde vocês estão na imagem, vocês já conseguem ver que existe diferença de tom entre essa área e essa área. Existe uma diferença e ela começa justamente na linha de design que forma uma linha de luz, tá? Então essa é a primeira coisa que eu preciso que vocês enxerguem falando de capô. Se eu for fazer uma aplicação, vou vir para cá. Se eu for fazer uma aplicação nesse capô, como é que eu vou subdividir o capô? Vou fazer uma aplicação, área central, até a linha de luz. Cheguei na linha de luz, espatulo até a próxima linha de luz. Cheguei na linha de luz, finalizo a peça do carro. Cada linha de luz funciona como se fosse uma peça. Então, se eu tiver que separar esse capô aqui, se eu tiver que dividir o capô em peças, quantas peças eu tenho? Vamos fazer a conta? Aqui, ó. Uma, que é essa linha e essa linha. 2, que é essa linha e essa linha.
e 3, que é essa linha. Como é que a gente vai enxergar isso? Vou mostrar para vocês aqui com uma fita crepe. Fica comigo aí, te liga nessas linhas e eu vou mostrar para vocês exatamente cada linha com uma fita crepe. Olha aqui. Ó, vou começar com essa linha, ó, que vem até aqui. É uma linha de luz do carro. Essa aqui, que é a mesma do lado esquerdo, vai ter a mesma linha aqui do lado direito. Outra linha de luz do carro. Aqui eu tenho outra linha de luz do carro, que eu preciso me abaixar aqui porque eu tenho que ver a sombra, né? Ó. E aqui eu tenho outra linha de luz do carro. Ó. Então, agora com a fita talvez fique mais claro para vocês entenderem quantas peças eu tenho nessa única peça de capô. 1, 2, 3, 4, 5 peças. Então eu tenho em uma única peça 5 peças subdivididas, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas de luz dentro de uma única peça, o que me dão aqui, no caso desse capô, 5 peças subdivididas. Para que eu preciso entender isso? Primeiro, isso facilita a minha aplicação, porque eu vou vir com a minha aplicação até as linhas de luz do carro, imaginando aqui dentro, mesmo que com uma peça, uma única peça, eu tenho peças para espatular. Então eu pergunto para vocês, é mais fácil fazer esse capô inteiro ou fazer só essa parte central aqui? Depois de fazer essa peça, fazer só essa peça aqui. E depois de fazer essa peça, fazer só essa aqui. É sobre isso que eu estou falando para vocês, sobre entender a leitura do carro. Isso é ler as linhas de luz do carro e isso facilita demais o teu trabalho, beleza? Deixa eu remover para não ficar marcado, porque a gente não vai fazer nenhum trabalho nesse capô, tá? Mas eu quero continuar no nosso exercício prático, lembrando que a gente falou que a gente vai ler todas as peças do carro. Então vamos lá. Vamos ler todas as peças. Lemos o capô. A gente já entendeu como funcionam as linhas de luz do capô. Vamos para o para-choque? Vamos entender como funciona o para-choque? Olha que doideira. Esse para-choque aqui, por exemplo, ele já é muito subdividido. Então eu já entendo que isso aqui é uma peça, né? Então aqui, ao invés de ter uma linha de luz, eu tenho uma linha de luz, mas eu tenho uma divisão entre uma peça e outra. Então isso aqui é uma peça, isso aqui é outra peça. Ok, isso tudo a gente entende. E nesta peça grande aqui, ó, que ela começa aqui, passa aqui por baixo e vai lá para o outro lado. Nessa peça eu também tenho subdivisões que estão claras aqui. Olha só, galera, dá uma olhada. Olha como eu tenho aqui uma linha de luz muito desenhada, muito clara nesse design. Eu tenho aqui uma peça bem mais escura do que aqui. Como? Se esse carro aqui foi pintado, ele está pintado, está na mesma cor, está tudo certo. Sim, está, mas a incidência de luz sobre ele, com os vincos do carro, com as guias do carro, me mostram que existem e que formam-se linhas de luz. Então olha como forma aqui uma linha de luz, ó. Por que é linha de luz? Quer que eu explique para vocês? Vamos lá. Fica comigo aí. Olha só que loucura. Sem a luz, eu tenho a mesma qualidade de leitura? Olha só. Vou acabar com o Gil agora. Olha só. Eu não tenho a mesma qualidade. Vocês estão enxergando que aqui passa a ser praticamente a mesma cor? Claro que tem o vinco, mas ele é praticamente a mesma cor. Ele não faz formação de linha de luz, porque eu não tenho iluminação adequada. Agora, com a iluminação adequada,
a luz gerada sobre a peça, sobre o vinco, sobre o design, sobre as linhas, formam sombras. E essas sombras formam as linhas de luz, tá? Então aqui, ó, nesse para-choque eu tenho aqui, ó, duas linhas de luz. Olha aqui, que loucura. Ó a formação da linha. Ó, tem mais uma. Aqui, ó, tem outra. Olha a formação de linha. Olha só, a gente tem uma luz aqui, ó, bem incidente. Aqui claro, aqui escuro, aqui claro e aqui escuro. Então, ó, 1, 2, 3, 4 linhas de luz numa peça bem pequenininha. Tudo são linhas de luz. Ó, aqui, ó, o vinco. Ele vem aqui e sobe, ó. Ó a diferença de tonalidade. Ó a diferença. Ó a linha de luz que forma. Ó, daqui a gente sai para o paralama. Olha só. Aqui a cor do paralama e aqui a cor do paralama. Olha, onde é que tem essa diferença de cor? Daqui para cá. Aqui, né? Ó. Então aqui, toda essa linha é uma linha de luz. Fica olhando. Daqui para cá, onde é que tem uma diferença de tom nessa peça? Olha aqui como tem uma diferença de tom aqui. Ela começa mais fraca aqui e fica mais escura para cá. Por quê? Incidência de luz, diferença de altura da peça, linha de luz, onde é que tá? Aqui, ó, bem clara. Começa aqui mais fraca e termina aqui toda essa tonalidade. Isso é uma linha de luz. Beleza? Estão conseguindo entender? Galera, tá conseguindo entender? Deixa o teu recado, deixa o teu comentário aqui embaixo, deixa um rock and roll, um foguinho, fala aí, cara, que loucura, nunca tinha imaginado que isso é linha de luz. Me diz aqui se tu curtiu, se tu tá entendendo, se essa aula tá sendo de crescimento para ti, deixa o teu comentário. Não esquece, uma coisa fundamental para nós, para o nosso trabalho, te inscreve aqui no canal, compartilha com outros amigos envelopadores, a galera de estética automotiva, a galera de chapeamento e pintura, que trabalha com meio automotivo, trabalha com personalização. Compartilha o nosso canal, isso é muito legal para nós, ajuda a gente a produzir conteúdo. Vocês sabem a seriedade e o carinho que a gente tem, entregando para vocês aqui toda terça-feira uma aula, né? E hoje não é diferente, falando mais sobre leitura do carro, leitura das peças, como isso pode te ajudar e facilitar a tua aplicação e o teu tratamento com o carro, tá? Então, vamos embora, vamos continuar aqui. Vamos continuar na lateral do carro. Olha só, as nossas luzes aqui da loja, todas elas são de incidência superior, né? De cima para baixo. Então, claro que aqui a gente vai ter uma sombra grande por causa do retrovisor, mas vocês conseguem enxergar claramente a linha, ó. Ó a linha do vinco do carro. Tem uma linha de luz bem grande aqui, ó. Uma formação de uma linha de luz muito forte, muito clara. E essa linha de luz, ó, vocês podem ver, ela tem a claro aqui, bem claro, o branco, a linha exatamente onde é a linha de luz e aquele cinza mais escuro para o mais claro, ó, vai baixando num degradê até aqui a parte inferior, onde ela começa a abrir de novo o branco, ó, e depois vem de novo, outra linha de luz, outra linha de luz, ó. E a peça é lisa, ó, ela tem um vinquinho aqui e um vinquinho aqui. Os dois fazem formação de linha de luz. Aqui faz formação de linha de luz. Olha a maçaneta, olha que loucura. Ó, a luz está batendo aqui em cima, tá? Olha o que acontece aqui, ó. Olha o desenho aqui. Certinho da linha do rebaixo da maçaneta, o que a gente chama de saboneteira, né? Olha só, certinho aqui o desenho da saboneteira, da luz e aonde é a linha de luz, onde é o vinco de linha de luz. Olha a parte superior, olha aqui, ó. Exatamente ali, a linha. O próprio carro nos mostra aonde existem as linhas de luz. Ah, Caleb, mas e nessa coluna grande lateral tem alguma linha de luz? Olhem, aqui a gente está com uma crepe que a gente está fazendo o polimento do teto. Não tem nada aqui que dê diferença de tonalidade. Ó, a luz está batendo aqui, não tem nada.
Então aqui, ó, eu vou acompanhar a peça toda e não vai ter nada. Até aonde? Olha só. Olha onde a gente chegou de novo. Linha de luz do carro. Linha de design. Formação de linha de luz. Olha só a tonalidade. Cinza mais escuro aqui. E olha aqui como ela já está bem clarinha. Por que essa diferença? Porque o vinco, a diferença aqui, ó, do ângulo que ela faz, né? Porque principalmente os carros da Volkswagen e da Chevrolet, eles têm um vinco mais agressivo, ó. Quanto mais agressivo, mais destacada vai ser a linha de luz. Aqui a gente está bem numa parte agressiva de design do carro, né? De desenho do carro, bem agressivo. E ele vai ficando mais suave até chegar na sinaleira. Chegou na sinaleira aqui, ó, bem suave, mas tá aqui. A linha de luz vem até aqui. Eu tô enxergando ela, tá? Vocês conseguiram captar isso? Conseguiram entender? Espero de verdade que vocês tenham entendido, tá? Vamos fazer um giro aqui e vamos entrar nesse para-choque traseiro e vamos para para-choque traseiro e para a mala para fazer essa leitura. Vamos lá. Para-choque traseiro. Esse para-choque aqui tem os bastante frisos, né? Mas também são visíveis as linhas de luz dele. Ó, olha aqui a diferença de tom dessa área para essa área e para essa área. Ó, aqui, ó. Olha a largura que fica essa linha de luz, ó. Certinho aqui, ó, uma linha que vai daqui até lá, ó. Aqui, ó, outra linha que vai até o final. Até onde vem essa outra peça? Daqui até aqui, ó, outra linha que vai até o final. Pode ver, ó, pela própria imagem, ó, vocês conseguem ver um branco, um acinzentado e um cinza mais escuro ainda. E o carro é branco e toda essa cor aqui toda é igual. Mas ó, se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que é tudo igual pela sombra. Coincidência de luz, olha as diferenças de tonalidade. São linhas de luz que a gente consegue visualizar facilmente. Então, vamos lá. Caleb, eu tenho esse carro aqui, exatamente esse Passat aqui branco, e eu vou trocar a cor dele para azul, por exemplo. Bom, processo de troca de cor, processo bem delicado. E aí entra uma questão, vou até me sentar aqui, ó. Entra uma questão bem complexa, que é o quê? Fazer essa peça, né, esse para-choque inteiro aqui, cobrindo todos os brancos. Então, para isso, Caleb, eu faria essa parte interna aqui do carro, toda ela primeiro. Eu não faria aqui numa peça inteira. Eu vou ter muito trabalho para um retorno só para dizer que, ó, eu fiz inteiro, fiz em uma peça, como eu sou bom, tá? Então, o que eu faria? Eu utilizaria as linhas de luz do carro para isso. Quais são as linhas de luz? Ó, essa parte interna, lá dentro, ó. Lá na linha, bem na linhazinha mesmo do final de peça, tá? Até aqui, ó, até essa parte. E depois, ó, aqui tem uma outra formação de linha de luz, ó. Essa linha que vem, ó, toda aqui até aqui embaixo. Então essa peça aqui, ó, eu faria ela como se ela fosse separada. Esta parte interna toda, e depois quando eu viesse com a peça grande por fora, eu cortaria ela aqui, nessa linha de luz, ó. O que sobra daqui eu empurro para lá, ela vai encostar lá no final. Ela vai encostar lá, ó. Pegou legal aí? E a parte externa eu já cortei aqui e vai fechar exatamente uma sobreposição ou uma emenda na linha de luz, ou seja, uma linha que está aqui embaixo, ó, galera. Que ela não aparece, que se vocês olharem aí na imagem, ela já... Se fosse eu dissesse que isso aqui é adesivo, vocês já iam achar que aqui tem uma emenda. Porque tem uma linhazinha, ó, uma linha que corre ponta a ponta. Se isso aqui tivesse com um adesivo, com uma sobreposição de 2 milímetros, cara, isso aqui é a mesma coisa que não existe nada. Então imagina, eu passar um trabalho absurdo para dizer, não, eu fiz em uma peça. E eu venho aqui e faço rapidinho em duas e não faz diferença nenhuma, porque vai aparecer um vinquinho de outra cor aqui, que eu posso tranquilamente fazer com uma sobreposição de 2 milímetros, como a gente falou, por exemplo, na aula passada, utilizando a fita de corte,
ou até mesmo com o próprio corte direto aqui, sem nenhum problema, sem aparecer, tá? Então essas são as vantagens de saber fazer a leitura da peça, de ler a peça do carro, né, antes de fazer. Não adianta nada vir aqui, tô apanhando, vou fazer em 2 peças. Não, antes de começar eu já vou fazer essa leitura, né, que nem a gente está fazendo aqui, andando toda a volta do carro, fazer essa leitura e entender aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer antes mesmo de começar. Por isso aprender a ler, tá? É o que eu digo, a diferença entre o autodidata, o cara que chega lá e eu faço a vida toda, faço há 15 anos, pô, mas há 15 anos tu apanha para fazer o para-choque. Então, cara, para um pouquinho, aprende a ler e coloca em prática as leituras do dia a dia, tá? Finalizamos então essa primeira leitura aqui do para-choque. Em cima desse friso eu tenho uma peça muito clássica do para-choque. Essa peça aqui, e eu vou abrir aqui a mala rapidinho. Essa peça aqui, galera, é uma peça que a gente consegue fazer uma grana muito legal. Por exemplo, aqui na minha cidade, os táxis eles são brancos. E essa aqui é uma área justamente do porta-malas, né? Ou seja, quando tu vai guardar alguma coisa aqui no porta-malas, essa aqui é uma área de muito atrito, uma área que sofre muito com isso. Então imagina, se o cara é táxi, a probabilidade dele de carregar uma mala é muito maior do que a minha. No caso do que a minha não, né? Porque eu tô sempre na estrada. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Utilizando as próprias linhas de luz do carro, ó a linha de novo, ó a linha, ó a formação da linha, ó aqui, ó lá que coisa mais linda. A gente pode fazer aqui uma proteção. Pode ser com um pretinho jateado, pode ser com um material transparente de PVC, pode ser com PPF, tanto faz. Ó, pode fazer a proteção, pode vir até aqui, não é pecado, até essa primeira linha de luz aqui, tá? Pode vir até essa primeira, pode vir até a segunda, ou pode vir até o final, tanto faz. Aí vai depender do que tu oferece e do que tu vende para o teu cliente e também da tua capacidade técnica, tá? A gente tem inclusive aqui no canal um vídeo ensinando a fazer essas entradas aqui. Então, se tu não sabe como fazer essas entradinhas aqui, volta algumas aulas de terça-feira aí, vai ter como fazer as entradas do para-choque. A gente ensina como alimentar, como fazer, como levar ela até o final e tudo mais. Então, é bem de boa, tá? Então, isso aqui vocês podem, é um serviço que vocês podem vender sabendo sempre aproveitar as linhas de luz. Daí tu imagina com a facilidade que a gente tem hoje, que é a fita de corte, por exemplo. Pô, vem aqui, puxa a linha de corte exatamente na linha de luz do carro, aplica o pretinho jateado aqui, faz tudo direitinho, faz a quebra de memória, pum, corta aqui com a fitinha, fica certinho, parece um acabamento original de fábrica, como a gente diz, né? Então, aprender a ler vai te trazer benefícios, inclusive boas vendas ou vender produtos que de repente tu não está acostumado a fazer. Vamos lá? Vamos para a tampa do carro, porta-malas, né? É uma peça normalmente mais complexa de se fazer e muita gente opta em fazer ela em 2 partes. É pecado? Não, não é pecado. Mais vale uma emenda bem feita do que errar tecnicamente e o material todo enrugar, tá? Nesse caso aqui, meu Deus, olha como fica claro a linha de luz desse carro. Olha, parece que foi pintado com um sprayzinho ali, né? Daqui para baixo é outro tom de branco. Então, onde é que é a minha linha de luz? A linha de luz é exatamente aqui, nesse vinco. Não adianta eu querer fazer emenda aqui embaixo, querer fazer aqui. É aqui, tá me mostrando claramente onde é. Então isso também, galera, a importância de uma boa iluminação na loja de vocês, tá? Eu tô com formação de sombra aqui, mas se eu quiser, eu tenho mais formação de sombra. Olha só, fiquem olhando no vídeo aí, olha como eu tenho mais sombra. Ficou mais visível ainda a linha de luz, correto? Ó, eu consigo diminuir a linha de luz ou aumentar a linha de luz simplesmente trabalhando aqui com a minha iluminação. Então isso é muito importante que vocês saibam no momento de montar uma iluminação na loja,
no momento de colocar as luzes, para que vocês consigam trabalhar estrategicamente. Não adianta vocês ter uma loja tapada de luzes onde não tenha formação de sombras. As sombras, elas são importantíssimas para o nosso trabalho, tá? Porque senão o que acontece? Vocês vão fazer num ambiente totalmente iluminado, o carro sai para a rua e quando pega o sol, que vai fazer a formação das linhas de luz, vocês vão encontrar defeitos que vocês não conseguiram enxergar num ambiente de luz artificial. Então é muito importante que vocês saibam montar a iluminação de vocês, tá? Então estudem, eu sempre falo, estudem sobre isso, estudem. Tenta entender como funciona. Por que eu vou em lugares que tem luz amarela e luz branca, outros tem só luz amarela, outros tem só luz branca? Estudem, procura no Google. Por que montar um estúdio automotivo? Como fazer a iluminação do meu estúdio automotivo? Tudo isso são coisas que, cara, é gratuito para vocês. Hoje não adianta, mas na minha cidade não dá. Para, na minha cidade também não tem. Eu moro numa cidade do interior, assim como muitos de vocês. Então parem, hoje a gente vive num mundo de globalização. Eu tenho batido nessa tecla, insistido nisso. Vocês estão me assistindo em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, e é tudo por causa da internet, tudo por causa do YouTube, tá? Então vocês têm acesso a essas informações, é só digitar no tio Google ali e vai aparecer, tá bom? Vamos continuar? Vamos embora. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura do carro. A gente já leu todas as peças. Vamos de novo, tá? Agora com uma incidência lateral aqui de luz. A gente tem holofote lateral. Olha como aparece aquilo que eu falei para vocês. Olha como as luzes, como as linhas de luz aparecem claramente. Parece que o carro tem duas cores. Parece que o carro foi pintado com outra cor abaixo do friso e uma cor acima do friso. Então, digamos que é o seguinte, esse cliente aqui chega para ti e diz assim, cara, eu quero fazer esse carro aqui saia e blusa. Meu avô tinha um Opala saia e blusa e eu quero fazer esse carro saia e blusa. O que é saia e blusa? Para a galera que não conhece, é saia, ou seja, de uma certa linha do carro para baixo de uma cor, de uma certa linha do carro para cima de outra cor. Aonde estaria a linha para separação de saia e blusa desse carro? Tá mais do que claro, né, galera? É exatamente essa linha aqui, ó. Vou fazer sombra aqui pro Gil, né? Mas é essa linha aqui, ó. Ela vem toda e vai vir até aqui a linha de paralama. Essa é a linha de saia e blusa, tá? Então, esses detalhes que eu sempre falo para vocês, são importantíssimos conhecer sobre a leitura das linhas, o que formam as linhas as linhas de luz do carro, quais são as linhas do carro que formam as linhas de luz, tá? Isso é importantíssimo para que vocês saibam fazer uma sobreposição, para que vocês saibam fazer uma emenda, para que vocês saibam fazer um design, né? Imagina que o cliente quer um design aqui, cara, o meu carro é preto, eu quero preto fosco e preto brilho. Como que tu vai montar esse design? Tu não vai inventar um design do nada. Eu vou puxar um aqui muito louco aqui e vou emendar lá. Não, né? A gente precisa entender as linhas do carro. E para vocês oferecerem esse tipo de trabalho, vocês precisam entender sobre leitura de luz, leitura do carro. Isso vai facilitar a aplicação de vocês, porque no momento que eu estou aplicando aqui o adesivo, estou vindo com ele lá por cima, aonde que eu posso parar? Onde é que eu sei que é um final de peça? Cara, aqui ó, eu venho vindo espatulando. Pô, espatulei até aqui, eu não posso passar daqui sem ter chegado aqui ainda. Então eu estou espatulando aqui, desci para cá e aqui ainda está em cima, eu vou ter problema. Então eu vou vir até aqui, todo ele. Ó, finalizei aqui, o material está descansadinho, terminei a peça superior. E aí eu vou encarar daqui até aqui embaixo como uma segunda peça. Então, a partir daí, trava o material aqui, ó, segunda peça. Pum, vem, faz, tranquilinho. Pô, tem aqui, ó, tem a linha. Posso travar, já travo aqui embaixo, travo aqui, ó, usando a própria linha de luz do carro. Vem aqui, já espatula, finaliza para cá, vem, finaliza, vai até lá embaixo. Então, a leitura das linhas de luz, ela vai ser sempre fundamental para o teu desempenho na hora da aplicação, na hora de entender
aonde fazer uma sobreposição ou uma emenda, tá? E na hora de vender qualquer tipo de design, desenho, personalização para o teu cliente. Tá bom, galera? Então, ficamos por aqui hoje. Mais uma aula concluída. Não esqueçam, amanhã, às 8h08 da manhã, nós temos Café com Envelopamento lá no meu Instagram, ao vivo, de segunda a sexta-feira. Todos os dias a gente está lá, tirando as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre linhas de luz, emendas, sobreposições, tipos de material, como fazer, como não fazer, como finalizar, enfim, cola comigo amanhã, eu tiro a tua dúvida ao vivo, lá no meu Instagram, às 8h08. Eu te espero. Obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Não esqueça de te inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. É muito importante para que a gente continue entregando para vocês um conteúdo de extrema qualidade. Beleza? Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.